Boa noite, pessoal. Mais um Live Só Esportes no ar. Calma, hoje é quarta-feira, não é sexta, mas hoje é o Live Só Esportes Extra. É verdade. O Anderson Firmino, que está aqui no quadradinho de baixo, ele já fez o Live Só Esportes Extra no Instagram, mas dessa vez a gente faz no Facebook. Na sexta-feira tem mais, mas a sexta-feira é sexta-feira. Sexta-feira, convidado também super especial, como é o de hoje, que eu já apresento. Aliás, antes, apresento, lógico, Anderson Firmino. É falta de educação não apresentar outro apresentador. Aí é sacanagem. Anderson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite ao nosso querido Nabil Casnadar. Boa noite a todos que acompanham a live Só Esportes Extra. Prazer conversar com vocês mais uma vez. Vamos bater bastante conversa, conversar bastante sobre o Santos, né? Ano de eleição, ano importante para o clube, aí muitas coisas acontecendo, outras por acontecer. Vamos conversar bastante aí com o nosso querido Nabil. Com certeza, Anderson. E agora, lógico, você já fez as honras da casa, apresento aí o Nabil Casnadar, que foi candidato a presidente do Santos nas duas últimas eleições, em 2014 e 2017. Será que volta nessa? Um abraço, Nabil. Prazer em revê-lo. É uma ideia voltar nessa eleição novamente, Nabil? Boa noite. Ted, boa noite. É um prazer falar com você, com o Anderson Firmino e com os ouvintes. A intenção é a gente tratar o clube de uma maneira diferente, tentar de novo, como da última vez, fazer uma união de forças, até porque o Santos não pode perder mais 3 anos nesse mundo atual que a gente vive, né? Esse mundo de streaming, esse mundo de jogadores supervalorizados. O Santos precisa fazer uma lição de casa que não tem feito nos últimos anos e a gente está tentando fazer uma união de forças, Eu não gosto de usar o nome pacificação, acho esse nome pacificação parece ser uma coisa que está tendo uma guerra, e a gente a gente não considera isso uma guerra. A gente considera ideias diferentes e isso não é uma guerra, apenas isso. Então a gente vai tentar, independente do nome, fazer uma união e trazer o Santos de volta ao cenário nacional e até mundial. Nabil, você foi candidato em 2014 e 2017. O que dessas duas eleições, a experiência dessas duas eleições, você traz para esse cenário eleitoral de 2020? Assim, o que veio de aprendizado, tipo, o que fazer e o que não fazer, principalmente? Firmino, o maior aprendizado dessas duas eleições, a segunda não era para eu ser candidato, né? Na verdade, a gente estava tentando uma união nova, como estamos tentando fazer dessa vez também, acho que as pessoas estão entendendo mais, estão deixando um pouco o ego de fora, como eu estou deixando. Eu aprendi nessas duas eleições, como você bem disse, o candidato era o Walter Schalka, e infelizmente os candidatos hoje, então candidato à presidência e vice, não aceitaram participar dessa união em torno do Santos, porque a gente tem que pensar única e exclusivamente na instituição e não em uma coisa solo, num projeto pessoal. O Santos é um clube que tem uma receita de 300 milhões anuais e não é qualquer pessoa que pode assumir um cargo desse. Então, nesses 2 mandatos, nessas 2 eleições que eu participei, eu aprendi que a gente tem que ser um pouquinho mais humilde e aceitar um pouco mais, ceder um pouco mais. É isso que a gente está tentando nessa eleição. Maravilha. Nabil, a respeito dessas 2 últimas eleições, tem alguma coisa que, voltando no tempo, né, se você pudesse, lógico, a gente não tem esse condão, mas se tivesse condão de puxa, caso você seja candidato, volte a ser candidato, o que você faria, que você fez nessas 2 últimas eleições e o que você não faria? Uma boa pergunta essa. O que eu não faria é tentar dividir ao máximo o clube. O clube está muito fragmentado. A gente percebeu através... O clube mais fragmentado anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, era o Palmeiras. O Palmeiras realmente estava muito fragmentado. Houve uma união de forças lá, como a gente está tentando fazer. E hoje eles estão num outro patamar. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo, através do Bandeira de Melo, e eles hoje também estão em outro patamar. Óbvio que o Flamengo está num patamar mais
alto do que os outros do que o Palmeiras, mas o que eu não faria hoje era fragmentar novamente o clube. Por isso eu tento conversar com todos, nosso grupo está tentando conversar com o máximo de pessoas possíveis, seja de São Paulo, seja de Santos, seja do interior, seja do Brasil, seja do mundo, para a gente tentar unir forças e tentar levar e fazer do Santos, trazer o Santos de novo ao cenário nacional e até mesmo mundial. É isso que eu faria, que eu não faria, né, fragmentação. O que eu faria, na verdade, é uma pura gestão empresarial e profissional. Você não pode gastar mais do que você recebe. E nos últimos anos o Santos tem gastado mais do que recebe. Isso é inadmissível. O maior exemplo disso, neste caso, é o próprio Flamengo, o próprio Atlético Paranaense, o Internacional de Porto Alegre, alguns times que mudaram realmente de patamar de onde estavam e estão acima, estão sem dívidas, digamos assim. Ô, Nabil, você falou do Walter Schalke agora há pouco, né? O Walter Schalke fazia parte do comitê de gestão lá do começo, quando o Luiz Álvaro assumiu, da ideia, da concepção do comitê de gestão. Você acha que continua sendo um modelo válido de gestão, que precisa ser aprimorado? O que você pensa da figura do comitê de gestão? Eu não tenho dúvidas que o comitê de gestão é o conselho consultivo de qualquer empresa. Eu não tenho dúvidas que o conselho de gestão é o caminho do Santos Futebol Clube, o caminho dos grandes do futebol brasileiro, como hoje é lá fora na Europa e nos Estados Unidos. O que acontece no Santos Futebol Clube é que as pessoas que assumem o poder, que têm a caneta na mão, acham que podem deliberadamente fazer o que bem entender. Quando, na verdade, você tem que usar esse conselho, esse conselho gestor, como um espelho. Você colocar cada pessoa no seu devido lugar e cuidar de cada um da sua área. O Walter Schalke participou da primeira gestão do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o nosso saudoso Laor, vieram ganhar tudo, foram muito bem, e aí, infelizmente, ele saiu no segundo mandato. Por alguma divergência ou por problema pessoal, eu não lembro exatamente qual era o fato, mas a verdade é, o Santos é muito mal administrado e muito mal gerido pelos últimos presidentes. E o conselho gestor, ele só é um espelho do que o presidente vem a ser. E isso é muito mal trabalhado e muito mal usado no Santos. Por quê? Porque exatamente os últimos gestores que participaram desse conselho gestor, que foram presidentes do conselho gestor, e isso cabe a todos os últimos 3 presidentes que entraram nisso, não entenderam o espírito da coisa desse conselho gestor. Eu espero que o próximo seja suficientemente capaz para conduzir isso muito bem. Até a propósito disso, Nabil, você acha que, diante do que você falou, ainda há muito personalismo no futebol? Os dirigentes personalistas ainda prevalecem, e por isso, de repente, um modelo como o comitê de gestão parece não ir adiante em razão desse personalismo, desse poder centralizador que o presidente do clube tem, ou pelo menos acha que tem? Não tenho dúvida disso, Ted. É exatamente esse é o ponto. Vou dar um exemplo específico. Do mesmo jeito que eu falo da gestão, por exemplo, do Atlético Paranaense, esse é um módulo que não dá para usar no Atlético Paranaense. Por quê? Porque lá existe personalização de um dirigente que eu considero o melhor dirigente do futebol brasileiro, que é o Petralha. Mas ele é um cara que personaliza a sua gestão. Para ele, esse modo de operantes que existe não serviria. Mas eu tenho certeza, no Santos, isso serviria sim, em outros grandes clubes. Nós não podemos ter um dono do clube, nós temos que ter várias pessoas pensantes, várias cabeças pensantes que pensam em prol do clube. Perfeito. Pode falar. Perfeitamente. Nabil, eu queria perguntar para você a respeito de essa coisa do televisionamento aí do futebol, a questão da MP, né, que o presidente Bolsonaro publicou, que em princípio beneficia o Flamengo, né, mas que, enfim, todos os clubes podem de alguma forma começar a repensar a sua forma de televisionamento, assim. Perguntar 2 coisas. O que você acha
desse contrato que o Santos tem com a Turner hoje, que está em vias de rescisão, se você iria para o confronto com eles mesmo, né, pelo que se noticia, e o que você acha do streaming, o Santos implementar alguma coisa parecida, como que o Flamengo, já que a lei, pelo jeito, vai ser dessa forma, o que você também seria favorável a Santos TV passar a transmitir as partidas do Santos também, isso monetizando, patrocínios, enfim, o próprio YouTube mesmo, o que você pensa dessas duas questões? Olha, Firmino, isso é uma discussão que a gente tem, pelo menos da minha parte, há alguns anos, né? Desde o tempo da gestão do Lauro Odílio. Eu não tenho dúvidas com a história do Santos Futebol Clube, eu venho falando desde lá. Esse ponto eu dou ao ponto ao Modesto Roma. Eu acho que a assinatura do contrato, do acordo que ele fez com a Turner foi uma boa jogada, e explico por quê. Você tinha ali 7 clubes, se não me engano, ou 8, agora não lembro de cabeça. Era Santos, Bahia, Vitória, Inter de Porto Alegre, Grêmio, Atlético Paranaense, Ceará, enfim. Curitiba. Nós poderíamos... Palmeiras, acho que também estava, né? Sim. Nós poderíamos nos unir com esse pessoal e fazer... Isso é uma coisa que eu cobro faz tempo. O Santos, com a sua história, o Flamengo, com a sua torcida, fez o que fez por causa da torcida. Mas o Santos tem sua história. Ninguém tem a história rica que o Santos tem. Então, o Santos, há anos eu venho falando, olha, a gente tem que bater, a gente tem que quebrar esse paradigma esse monopólio que é da Globo, que é da devedora e da própria CBF. A gente tem que buscar algo menor para o clube. Não dá mais para o clube procurar passar o prato para pedir dinheiro para um ou para outro. O Santos tem que gerir seus próprios recebimentos, suas próprias imagens. O Santos tinha que usar a Santos TV e aproveitar, como o Benfica faz. Isso eu sempre falei nas minhas candidaturas, como o Benfica faz muito bem em Portugal. Agora o Flamengo abriu a porteira junto com a MP sancionada pelo presidente. Eu acho que cabe ao Santos Futebol Clube, com a sua história, sentar com quem de direito tem que ser e falar, olha, para nós é o seguinte, nós vamos seguir esse caminho. Infelizmente, a gestão atual descumpriu o acordo feito pela gestão anterior, que, para mim, foi muito, muito bem feito. Esse é um problema que ocorre sempre no Santos, né? Os presidentes assumem, não são do mesmo, digamos assim, grupo do anterior, e vai lá e desfaz tudo. E aí o Santos perde 3 anos em alguma... Não é que tenha sido feito tudo muito bem feito, mas você tem que aproveitar o que foi bem feito para o clube. Você não pode largar o que você acredita que tenha sido um bom acordo ao clube. Não é porque o outro fez um desafeto ou um inimigo político ou alguém que você não vá com a cara que você tem que ir lá e prejudicar o clube. Você tem que pensar sempre na instituição. E, infelizmente, isso tem acontecido dentro do Santos Futebol Clube. É isso que a gente precisa acabar e é isso que a gente está tentando passar para o pessoal que está querendo sair como candidato, que quer sair como chapa, que a gente precisa se unir mais e dividir menos. Mas eu acho que eu respondi para a pergunta, não sei se eu consegui responder. Não, perfeito. Nabil, a respeito dessa coisa da política, que até você citou um exemplo que é muito comum na política partidária, né? Você tem uma determinada administração, aí você tem uma determinada obra, aí você às vezes não quer, o sucessor não quer inaugurar aquela obra do anterior, porque foi o outro que fez, ou foi o outro que começou, enfim. A política do Santos, nas 2 últimas eleições, ela se aproxima, me parece, não sei se você concorda, queria que você falasse um pouco sobre isso, se aproximou um pouco mais da política partidária, mais do que em outras ocasiões, ou seja, essa coisa do eu quero fazer, não vou deixar o outro fazer, enfim. Isso continua forte no Santos Futebol Clube, né? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, né?
Nós precisamos criar um movimento para quebrar esse tipo de coisa. Por exemplo, é inegável que a Vila Belmiro ficou melhor agora, depois da reforma. Isso é inegável. Não está perfeita, não é o ideal, mas ela ficou melhor. Ponto para o presidente que está lá. Ela melhorou. Não resolveu? Não resolveu. A gente pode melhorar? Podemos melhorar. É a nossa casa, é um ativo que o Santos tem, é do Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube. A Vila Belmiro é uma coisa, é centenária, ela é maravilhosa, ninguém. Então, mas não é porque ele mexeu que eu vou mexer de novo, mas eu tenho que mexer para melhorar. Não é porque, por exemplo, a gestão anterior estava com uma casa, uma subsede na rua tal, que eu vou mudar para a rua. Isso precisa acabar. Isso precisa simplesmente. Falando em política partidária, em compensação, nossos presidentes nunca tentaram se aproximar dos nossos políticos que nós temos, né? Como, por exemplo, o governador. Não que a gente queira ganhar alguma coisa, que a gente quer usufruir disso, ou quer ter benefícios em relação a isso. Mas a gente tem um governador extremamente santista, que sempre fala isso, inclusive nas lives que ele tem feito durante o dia. Eu não vejo, mas eu fico sabendo. E temos um prefeito que sabemos muito bem que é um santista. Então a gente podia tentar. O governador anterior também era, né, Nabil? Pois é, o anterior também era e não usaram. Tanto o governador, Firmino, quanto o vice. Pior é isso. Exato, exatamente. O governador saiu, entrou o vice, também era santista e assumiu um novo santista. A gente está predestinado. E eu acho que a gente tem que sentar e conversar com o que for melhor para o clube e largar essas coisas de, olha, eu apoiei esse, ou eu apoiei aquele, ou aquele foi mal para o Santos nos anos 70, 80, 90. Eu acho que as pessoas aprendem com a lição, eu acho que as pessoas crescem e principalmente aprendem com os erros. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que quem participou das gestões anteriores percebeu dos erros que participaram, dos erros que tiveram, e hoje estão mais maleáveis, mais flexíveis para sentir que a gente pensa num bem comum. Essa coisa de Santos e São Paulo, por exemplo, isso precisa acabar. Somos todos santistas. O santista do Rio Grande do Sul, o santista de lá de cima de Roraima, de Rondônia, é santista do mesmo jeito que nós precisamos acabar com essa coisa de São Paulo, Santos, Brasil, tudo santista. A gente quer o bem do clube e a gente precisa trabalhar e batalhar por um Santos melhor. Eu até conversava hoje com o Alex Frutuoso no Block News, né, no programa do Esporte em Destaque. A gente falava um pouco de uma pesquisa que o Ibope fez, né, até uma entrevista, uma live do Diário do Peixe, né, sobre isso. O Santos, falando que o Santos é um clube que precisa vender melhor a sua imagem nacionalmente, porque internacionalmente não há dúvida do quanto o Santos é relevante, o quanto tem peso, tem uma força, o nome do Santos, a marca do Santos. Você já viajou para o exterior com a gente, sabe que uma camisa do Santos, uma camisa 10 do Pelé do Santos, abre portas, enfim. O que você acha que poderia acontecer para ter esse processo de nacionalização do Santos, porque é um clube que não tem rejeição, né? Então, como é que aproveitar essa característica positiva? O Santos é um clube que sempre jogou futebol bonito, sempre teve uma imagem legal. Como que dá para capitalizar isso em nível nacional, na tua opinião? Pois é. Aí, nesse ponto, eu estou com o meu amigo Vanderlei Luxemburgo, né? O Santos é o segundo time de quase todos os brasileiros, né? O Santos não tem, como você mesmo disse, o Santos não tem rejeição. Então, a gente não consegue usar isso como um benefício próprio para o clube. Então, nós temos que fazer um trabalho de marketing, nós temos que fazer uma nacionalização do Santos. Verdade seja dita, a permanência do Neymar no Santos, através do próprio ex-presidente Milton Teixeira e depois do presidente Laor, trouxe muitos torcedores para o Santos, trouxe uma nacionalização muito grande e até internacionalização muito grande do Santos Futebol Clube, mas eu acho que não tenho dúvida que a gente precisa fazer um trabalho de nacionalização. Eu vi umas entrevistas no Diário de Peixe do presidente do Ibope, eu vi uma do José Colagrossi, eu vi a Missomoji. A gente tem muito trabalho a fazer, o Santos Futebol Clube tem muito trabalho a fazer.
A gente precisa nacionalizar e, de novo, internacionalizar o Santos Futebol Clube. E, através disso, a gente tem ex-atletas ou atletas em atividade, como o Neymar, como o próprio o Robinho, que está em fim de carreira, mas jogadores que Rodrigo, jogadores que saíram e são santistas, como o próprio Emerson Palmieri, dizendo assim, num nível mais... Mas são crias da casa, que a gente tem que buscar de volta, trazer e conversar com eles e lá fora levar o nome do Santos. E nacionalizar é uma coisa que eu acho mais simples, como, por exemplo, nós temos obrigação de fazer alguns jogos, eu tenho falado isso normalmente, que a gente tem que fazer alguns jogos. Eu gosto de usar muito o Campeonato Paulista no meu modo de entender. Eu acho que o Campeonato Paulista tem que ser um laboratório. É um campeonato que sai do nada para lugar nenhum, mas é um campeonato que te dá uma rentabilidade boa financeira. Você não pode negar isso. Mas eu acho que o Campeonato Paulista deveria ser mais usado como um laboratório, fazer mais jogos no interior, até porque a nossa torcida do interior, que é grandiosa, mas tem muita dificuldade para ir para Santos ou mesmo para São Paulo, porque existe um custo muito caro de gasolina, pedágio, ingresso, e a gente precisa dar atenção para esse torcedor. A gente está muito distante desse torcedor. E nos campeonatos brasileiros, fazer alguns jogos, obviamente, não com aquelas torcidas, com aqueles times que têm torcidas muito fortes, mas alguns jogos, como no Mato Grosso, enfim, em alguns outros estados, onde tem santistas, para você levar o Santos, ou mesmo criar, e isso é o departamento de marketing, criar um critério para você trazer os torcedores, os nossos sócios, os nossos torcedores, seja ele qual for, para ver jogos do Santos aqui na Vila Belmiro, ou seja onde for. É que nem dizia o Milton Nascimento, né? O artista vai onde o povo está, né? Exatamente. Perfeito. Milton, gênio. E o Anderson perguntou sobre a nacionalização, né? E você abordou, de certa forma, a internacionalização. E eu queria te perguntar a respeito de dois nomes que são internacionais e que fazem parte disso, de certa forma, que ano passado a vinda do Jorge Sampaoli e agora o Gesualdo, que é um amigo seu de longa data. E eu queria saber o seguinte, o primeiro sobre o Sampaoli, você acha que talvez tenha sido a melhor cartada da gestão Pérez? Há quem diga que foi sem querer, há quem diga que foi querendo, já ouvi as duas versões, e o Gesualdo, que infelizmente acabou dando esse azar de vir e não contava, aliás, como ninguém contava, com essa pandemia que acabou parando o mundo inteiro e, apesar do início, com algumas críticas, né, até com a mudança de estilo, o torcedor não digeriu muito bem inicialmente, mas eu queria que você falasse um pouco da internacionalização a partir desses dois nomes, Sampaoli e Gesualdo. Então, as pessoas me perguntam muito, falando da internacionalização, exatamente o que eu quis fazer em 2014, quando as pessoas ainda brincam. Teve alguma pessoa aí, algum bloguista, que falou que eu estava mentindo com relação ao Ochoa. Quer dizer, esse bloguista, antes de falar do que ele achava, ele devia ter me ligado e perguntado. Nós já estávamos muito bem encaminhados com o goleiro Ochoa, pelo fato dele ter jogado muito bem a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e ele estava na reserva do Málaga insatisfeito. Então, com isso, a gente queria, dentro desse teu tema, voltando um pouco, a gente queria, com o Ochoa, fazer de novo uma internacionalização do Santos Futebol Clube. O Santos precisa de marketing. Todo clube precisa de marketing. O Santos não é diferente. O Santos também precisa de marketing. Por mais que ele tenha um nome lá fora, o Santos precisa da internacionalização. Com referência ao Sampaoli, o Sampaoli é um técnico que eu admiro muito, gosto muito. Essa é a minha opinião, né? Eu tenho uma opinião. Em 2014, eu queria era um dos caras que eu queria trazer, mas infelizmente na época ele foi para a seleção do Chile, ele saiu da Laú, porque eu via alguns jogos da Laú, eu gosto de acompanhar os jogos de fora, e realmente se percebia que tinha o dedo do Sampaoli. Infelizmente, ou felizmente, né, no caso, ele veio agora só para o Santos, fez um grande trabalho, começou muito mal, a gente perdemos Pituano de 5, perdemos Palmeiras de 4, no Pacaembu,
Mas, enfim, isso são coisas do futebol. O futebol não é ciência exata. Fez um grande trabalho no futebol clube. E qualquer técnico que você trouxesse posterior, e ficou muito grande. Deixaram ele ficar muito grande e a gestão não soube, na minha opinião, né, não soube controlar essa grandeza dele. Ele ficou muito grande e ficou, de repente, quase maior acho que não, ficou maior que o presidente. Tenho certeza disso. E chegou nesse final melancólico que chegou aí, infelizmente. O Josualdo, que é um amigo querido meu, que a gente ia trazer em 2014 também, posterior, verdade seja dita, eu até brinquei uma vez com um repórter amigo de vocês, eu acho que o Pérez fica vendo as minhas postagens, não é possível. O Gesualdo trouxe em 2014 para o Santos. Ele é um técnico extremamente vencedor, extremamente ofensivo, foi campeão em todos os clubes que passou, só que podia trazer o Guardiola, podia trazer o Mourinho. Depois de um semestre, do último semestre do São Paulo, todo mundo ia tomar crítica, porque toda mudança de técnico existe uma mudança de trabalho, sem falar nas perdas que o Santos teve, que foi Bruno Henrique e Gabigol, além de outros, Jean Lucas, que ele perdeu no meio do caminho, enfim. Então, o Santos, assumido pelo Josualdo, na hora que ele começou a apresentar um futebol melhor, num campeonato que não é referência, eu não estou querendo justificar, eu sempre falei, às vezes que eu tive com ele, eu falava isso para ele, o Paulista não é referência, mas ele tinha um trabalho, ele tem o trabalho dos profissionais à base de fazer o mesmo trabalho técnico, esquema tático com os jogadores. E o auxiliar dele trabalha muito com a base. Ele estava muito, da última vez que eu falei com ele estava muito satisfeito, achando que vai se dar bem no Campeonato Brasileiro, mesmo com esse período curto, mas ele acha que vai se dar bem porque ele tem feito um trabalho sólido junto com não só os profissionais, como a base, porque ele acredita, ele sabe disso, que o Campeonato Brasileiro, primeiro sabia, né, que é um campeonato puxado, que vai ter muitas partidas em 72 horas, e ele vai precisar de um elenco de 40 jogadores. E ele estava preparando isso. Agora, temos que ter paciência. Nenhum trabalho de um profissional, como o do São Paulo, surge com menos de 6 meses. O presidente que pensa em ficar demitindo treinadores com menos de 6 meses não é um presidente, é um torcedor. E um cara que é torcedor ele não pode assumir uma presidência de um clube. Simples assim. É a minha opinião. Perfeito. Nabil, você falou agora há pouco da Vila Belmiro, que está reformada, que está bonitinha e tal. Mas o que você acha do projeto do Retrofit? É uma coisa que você acha viável ainda? Ou por conta da pandemia a coisa esfriou, morreu, não vai acontecer? Ou já não ia, porque também não davam garantia de quem ia bancar a obra? Como é que você viu essa questão do Retrofit? Vou ser bem sincero, direto e reto, como eu sempre sou. Isso é uma grande mentira. Ninguém ia investir 200, 300 milhões num lugar que onde não daria retorno. Isso é uma grande mentira, uma jogada não sei qual é a jogada aí, se é para desviar assuntos, se é para... Todos nós gostaríamos muito de uma Vila Belmiro nova, 100% de visibilidade, sem ponto cego. Isso é lindo, maravilhoso. Todo grande santista, todo amante do Santos Futebol Clube quer a Vila Belmiro assim. Mas é uma grande verdade. Ninguém vai investir 200, 300 milhões onde você não tem retorno. Isso não existe a menor possibilidade. O que a gente precisa fazer é uma parceria com a prefeitura, buscar o caminho, não sei qual, acho que tem alguns, não vem ao caso ficar agora aqui, porque é tudo especulação, ou jogar para a torcida, e não é o caso. Acho que a gente tem que fazer uma parceria junto com a Prefeitura de Santos e ver qual o melhor caminho para o Santos Futebol Clube. Aliás, até porque o Santos Futebol Clube é tão igual ou até maior que a cidade de Santos. Essa que é a grande verdade. Se as pessoas conhecem o Santos, a cidade, vai lembrar sempre do time. Simples assim. Perfeito. Antes da minha pergunta, eu só queria destacar duas participações aqui.
da Alexandra Seixas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Alexandra. Boa noite para você. Obrigado pela audiência. A Sônia Maria Santos. Boa noite, Anderson. Pede contatos. Boa noite, Sônia. Obrigado pela audiência também. Napel, aproveitando que você falou de Vila, né, com a pergunta do Anderson, como é que você encara, você estava falando dessa coisa que não tem que haver, lógico, de um Santista de São Paulo, Santista de Santos, Santista seja lá de onde. Qual que é a sua ideia ainda sobre jogar na Vila, jogar em São Paulo, jogar onde quer que seja, né? Como é que o Pérez chegou a tentar sugerir uma divisão meio definida, aí 50-50, que acabou não sendo cumprida também. Mas como é que você encara essa... Tem que haver uma divisão menos estanque, a coisa tem que ser um pouco mais distribuída pelo Brasil inteiro, aproveitando que tem arenas aí, ainda heranças de uma Copa do Mundo, de 14. Como é que você encara isso, por favor? Olha, o Santos... primeiro, deixar bem claro uma coisa, que as pessoas confundem. A Vila Belmiro do Santos é um patrimônio do clube e não se pode abrir mão disso. Ponto final. É a nossa casa, é onde o Santos fez várias conquistas, como fez várias conquistas no Pacaembu e no Morumbi, e até mesmo no Maracanã. Agora, o Santos tem que dar ao seu torcedor, ao seu sócio, o conforto de ver jogos. Hoje a Vila Belmiro não te dá conforto. Não é que o Pacaembu dê. Não é isso. Eu acho que o Pacaembu já está... Se vê melhor, é melhor. Não se tenha dúvida disso. Cabe mais pessoas, a torcida entra com mais facilidade, mas a gente tem N dificuldades no Pacaembu, como, por exemplo, aqueles banheiros horríveis que temos hoje no Pacaembu. Mas a gente tem que buscar comodidade para o nosso torcedor. O Palmeiras, por exemplo, é antes e depois do Allianz Parque. A gente tem que falar isso e nós temos que ser leais a isso, temos que ser verdadeiros. O Santos não pode e não deve abandonar a Vila Belmiro. Não, é a nossa casa. Mas a gente precisa buscar caminhos. Com relação a essa coisa de divisão, de dividir, eu penso da seguinte maneira, não tem muita... Vamos crescer em sócios torcedores? Querendo crescer? Vamos crescer? Tá bom. Qual o caminho? Transparência, mostrar por que o nosso sócio, o nosso torcedor está tão distante do clube. Porque não existe transparência nas últimas gestões. Não tem transparência. De repente, nós tínhamos, na época do Laor, cerca de 60, 70 mil sócios, estamos com 24 mil. Diminuímos na gestão anterior, diminuímos nessa gestão, e diminuímos no último ano da gestão do ex-presidente Odílio. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. No meu modo de entender, primeiro, é a falta de transparência do clube com o seu torcedor. Segundo, a gente não consegue fazer 100 mil sócios e fazer jogos finais, não que a gente não vá fazer, que a gente faça jogos finais de campeonatos como, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores. A Libertadores não aceita, né? Mas na Vila Belmiro, para 14, 15 mil pessoas, tendo 100 mil sócios. Então, a gente tem que achar uma solução, voltando ao tema anterior, precisamos achar uma solução para o Santos com relação a isso. A gente precisa melhorar a Vila Belmiro. Existem projetos na Vila Belmiro que conseguem fazer dentro desse próprio terreno para 25 mil pessoas. Existem projetos lá atrás. E a gente precisa da prefeitura e mostrar isso para a prefeitura, que o Santos precisa de um novo estádio, de uma reforma, desde que o Santos não seja onerado nesse sentido. O clube, desde que a gente tenha uma parceria, seja ela com qual for, com os governos, com as prefeituras, ou com o privado. Então, a gente precisa buscar o que é o melhor caminho. Por exemplo, as pessoas confundiram muito. Na minha candidatura passada, nós tínhamos feito um pré-acordo verbal com a Prefeitura de São Paulo, antes do Pacaembu ser privatizado, que nós alugaríamos o estádio e tão somente. Todo o entorno do complexo era em torno de 6 milhões. Nós queríamos ficar com o estádio por uma bagatela de 3 milhões anuais. Era um valor muito baixo, e eu sabia que o Palmeiras e o Corinthians iam ter dificuldades para jogar no seu estádio, porque iam reformar, iam ter vários shows
principalmente no Allianz, e esse valor a gente conseguiria buscar de volta só com os aluguéis que a gente faria para os clubes. Eles fizeram os dois juntos cerca de 12 ou 14 jogos no ano, não lembro de cabeça. E, além do que, nós já tínhamos, por exemplo, fechado com uma empresa para fazer um novo telão, uma empresa que faria novos banheiros, porque embaixo do tobogã tem muito espaço para fazer reforma, tem muito espaço para fazer novas coisas, mas isso não significa que você ia trazer o Santos para São Paulo, isso não significa que você ia trazer o Santos com 30%, 40% ou 70% dos jogos. Não, a gente queria fazer daquilo um business, daquilo um negócio, daquilo uma coisa boa para o clube. A nossa visão é sempre essa. O que é bom para o clube é bom para nós, todos santistas. Era essa a nossa visão. Agora, essa divisão de Santos e São Paulo, isso é uma grande bobagem, isso só prejudica o clube e só atrapalha o clube. Eu espero que isso venha a acabar e o que falta aí é uma gestão, uma transparência da gestão para mostrar para as pessoas e sentar com todos, seja de onde for, são todos santistas, e mostrar o que a gestão está fazendo para o clube. Nabil, questão de sócio-torcedor, o que você acha do programa atual? O que você faria de diferente para a questão sócio-torcedor? O que você pensa sobre o sócio-torcedor do Santos? Olha, a verdade seja dita, as pessoas reclamam sempre do plano de sócio, seja lá no que desde o do Laor até o atual. Existem falhas, fato. Eu, por exemplo, vi cobrança que você fala, mas que cobrança é essa? Eu não estou devendo nada. Eu tive que ir 3 meses seguidos na subsede aqui em São Paulo e uma em Santos para ver o que estava vendo, porque estavam me cobrando de novo. Eu ia mês, pagava 4, 5 jogos. Aí no outro mês pagava mais 3, 4 jogos. Falava assim, não entendo a bagunça. Mas, enfim, eu acho que o sócio-torcedor tem que ser refeito. A gente tem um espelho bom, que é o do Flamengo e o próprio do Palmeiras, e a gente tem que buscar qual o melhor caminho. Se esse é o melhor caminho, esses parceiros que são deles, a gente tem que ir para esse caminho. E buscar dentro do marketing, isso é uma função do marketing, buscar alternativas para você fazer esse sócio-torcedor crescer. E buscar como, não só jogos, eu falei em jogo aqui final, mas tem tantos outros benefícios que a gente pode dar, né? A gente tem vários cartões de crédito que dão milhas em agências em companhias de viagens, eu mesmo uso várias. Então, a gente precisa dar esses benefícios para o sócio. Como, por exemplo, eu tive lá na Premier League anos atrás, você trazer o sócio para passar um dia no CT, dividir isso com o jogador, as experiências, né? O pessoal fala as experiências, né? Oferecer experiências ao sócio torcedor, né? Você usou o termo que eu ia usar agora, oferecer experiências. É isso. Perfeito. Deixa eu ler uma participação aqui, o Carlos Eduardo Dornelas, ele coloca aqui apenas boa noite até... E quem foi, Carlos? Pode dar boa noite, pode perguntar, fique à vontade, Nabil aqui está à disposição, a gente também, enfim, o programa é de todos. Nabil, aproveitando que você falou a respeito de sócios, né, tem muitas vezes se fala, né, do programa de sócios, como o Anderson falou, e se fazem, às vezes, projeções que parecem até exageradas, porque elas acabam não se cumprindo por uma série de problemas. Às vezes se prepara, não se projeta, o clube vai ter 100 mil sócios até tal ano, aquela coisa. O que é possível fazer, até aproveitando essa pergunta, o que é possível fazer em termos de marketing, até você falou das experiências, né? Não só para atrair sócios, mas para os jogos, enfim, para que o marketing trabalhe o Santos de uma forma melhor. O que você acha do atual departamento de marketing do Santos, Nabil, por favor? Olha, o pouco que eu escuto do departamento de marketing do Santos, eu não tenho nada para reclamar dele. Eu sei que ele é limitado pelo presidente, que não deixa ele fazer o trabalho... Já ouvi isso também. Ele não dá autonomia ao gerente de marketing, que é um bom gerente de marketing. É um cara conceituado no mercado. Agora, com relação a você ampliar
essa gama de 24 mil para 40, para 50, para 70, ou até mesmo para 100, tem vários caminhos. Por exemplo, você tem que ter um match day. Você vai numa NFL lá fora, numa NBA, que é uma coisa mais que o brasileiro frequenta mais, que eu frequento mais NFL, você tem um match day, você tem um envolvimento muito maior, né, no dia do jogo. Não precisa ir longe, você vai aqui no Allianz, eu fui ver um show aqui no Allianz, tem Wi-Fi, tem vários restaurantes ao redor, dentro do estádio, na verdade, dentro do estádio, né? E então você faz daquilo um entretenimento, algo que não está acontecendo conosco. Acho que a gente tem que sentar com todos os restaurantes ali do lado, os bares, no caso, ali, os próprios restaurantes, que tem alguns do lado da vila, sabe? A gente tem que aproximar tudo isso, porque vai ser bom para eles e vai ser bom para o Santos. E a gente fazer uma parceria junto com o sócio, junto com o torcedor, e explanar isso e botar isso em prática. O que falta é arregaçar as mangas, dar autonomia para quem tem que dar e falar, me traz o resultado. Afinal, você está pagando um salário para um funcionário e você quer resultados. Se essa área não está te dando resultado, algum motivo tem. Agora, não adianta ficar cobrando de uma área onde você não dá autonomia. Não, é o que vem acontecendo. As pessoas ficam com a caneta, pegam a caneta, sentam e falam assim, olha, eu vou cuidar do marketing, eu vou cuidar do futebol, eu vou cuidar do administrativo, eu vou cuidar do financeiro. O cara não consegue cuidar de nada. Tem que tratar o clube como uma empresa. Enquanto ele não tratar o clube como a sua empresa, você sendo o dono do negócio, no sentido de ir dando autonomia, como eu falo do conselho gestor, como eu falei lá no começo, você tem que botar cada um cuidando da sua área e falar, olha, me tragam resultados. É o que a torcida, o clube necessita. É isso que falta dentro do Santos Futebol Clube. Nabil, eu queria falar com você sobre dinheiro, né? O Santos teve, a gestão do PEGS teve pelo segundo ano seguido as contas reprovadas, né? Tem a votação há poucos dias e tal. A alegação do parecer que pedia a reprovação de que gestão temerária, problema com agentes, mau uso do cartão corporativo, entre outras coisas, assim. Embora o Santos tenha tido uma venda gigante, que foi a do Rodrigo aí recentemente. O que você aponta como solução, de alternativa, para poder lidar com esse passivo do Santos? E como é que essa história, muitos jogadores saem na justiça, questão salarial, enfim, e para complementar, como fazer para não cair na armadilha Kleber Reis, /Cueva, /Brian Ruiz mais uma vez? Bom, eu vou começar pela última, tá? Jogador de futebol, quando você for contratar, Firmino, você não pode contratar simplesmente, é o que todo mundo faz normalmente, né? Você não pode simplesmente contratar por vídeos, ou porque você viu ele jogar num jogo. Você, antes de contratar um jogador, você tem que mandar, seja quem for, uma pessoa para verificar 3 jogos, no mínimo 3 jogos seguidos dele, dessa pessoa que você quer contratar. Porque você não sabe como é que ele está no estágio atual. Você não sabe se o Robinho, vou dar um exemplo bem específico nosso, a gente não sabe se o Robinho está bem hoje. Quem sabe? Alguém está acompanhando? Alguém está vendo? Alguém está... quando eu digo ver, é estar presencialmente. Então não adianta você trazer, por mais que o Robinho seja santista, ame o clube, é um ídolo, nos deu o título, eu nunca esqueço o título de 2002, não vamos esquecer nunca aquela pedalada, não vamos esquecer nunca os títulos que ele trouxe para nós, mesmo depois, mas a gente tem que buscar a diferença no caso aí do Robinho, porque ele é um cara identificado com o clube, diferentemente dos 3 que você deu os nomes aí. Por exemplo, na época do Leandro Damião, eu fui totalmente contra, porque eu sabia que o Leandro Damião não era um jogador a nível de vestir a camisa do Santos. Não ia dar certo. É um jogador simples, um jogador que deu certo um ano e meio no Internacional de Porto Alegre. Ele era aqui da Várzea. Então, se você vai buscar o Cueva, você tem que ver como é que ele está jogando. Ele já tinha um problema anterior no São Paulo de postura. Você não pode trazer para dentro do elenco de 25 jogadores, 26, 23, uma pessoa que vai atrapalhar esse elenco. O mesmo acontece com o Brian Ruiz, ou o mesmo acontece com qualquer outro. Então, a falha aí é de você não ir acompanhar
É uma falta de profissionalismo, essa que é a pura verdade. Você tem que ir atrás de ver como está atuando esse jogador atualmente. Não dá para contratar só por vídeos passados. Você tem que estar vendo ele atualmente. Com relação à primeira pergunta, foi do passivo. Do passivo. O passivo é simples, não tem segredo. Você tem que alongar o passivo, tem que chamar os credores, você tem que ter credibilidade, você tem que ter idoneidade, chamar os credores e alongar esse passivo. Você não tem o que fazer. Por exemplo, o clube vendeu o Rodrigo por quanto? 200 milhões de reais? Foi isso. Certo? 200 milhões de reais, ao invés de você ter gasto isso com esses jogadores que você citou, e ter colocado dentro do clube, o próximo presidente que assumiria estaria muito resolvido. Foi exatamente o que o Bandeira de Mello fez no Flamengo. O presidente atual poderia até tentar ser reeleito se ele tivesse arrumado a casa administrativamente. Óbvio que a maior parte da torcida ia ficar chateada, ia ficar brava porque não ganhou nenhum título. Mas antes de mais nada, o Santos tem que arrumar a casa. Ele não pode gastar mais do que ele recebe. Você tem que pensar no momento. Você não pode pensar na cobrança que você vai ter perante o torcedor. Não adianta você falar que você vai trazer o Cristiano Ronaldo para calar a boca. Ele não vai resolver sozinho. Ele não vai resolver. O que você precisa fazer é um plano atrás disso tudo. Se tem quem pague o Cristiano Ronaldo para o Santos, ótimo. O Santos Futebol Clube não tem hoje condições de pagar o Cristiano Ronaldo. Então, nós vamos primeiro arrumar a nossa casa, que é isso que todo mundo faz numa empresa sólida. Você precisa arrumar toda a parte administrativa e financeira. O único caminho para você ir é você alongar a sua dívida, é você sentar, ter idoneidade, ter credibilidade, e para isso precisa ter transparência e passar isso para os seus credores e fazer essa virada que a gente precisa fazer no Santos Futebol Clube. Com relação aos dois últimos balanços que foram reprovados, para quem analisou, não tem muito o que falar, né? Tem que reprovar mesmo, é inadmissível o Santos ser tocado do jeito que foi. São números, né? Então, os números do Santos são muito ruins. Nabil, antes de eu fazer minha pergunta, eu vou colocar duas participações aqui. A Duda Santista diz boa noite. É Duda, né? Duda Santista. Aliás, perdão, o Duda Santista. O Duda, desculpe, Duda. E o Danilo Simões Jorge, ele até tá bravo aqui. Todos os candidatos sempre têm soluções, mas ninguém dá jeito nisso. Danilo, no caso, a gente está conversando com o Nabil, como ele disse, ainda não há uma definição em termos de nomes, né? O Nabil tem a experiência de ter sido candidato, tem a experiência como empresário, tem uma experiência do mundo do futebol, então ele está falando disso também, e conhece o Santos, como muitas pessoas, como poucos, aliás. Como poucos conhecem, tem várias soluções, tem a dúvida. Isso, existem soluções. Mas, Ted, para o Danilo tá? E para todo mundo que tem essa pergunta, essa questão. Eu acho que antes de votar, eu acho que o santista, antes de votar, não só o santista como o brasileiro, antes de votar, procure saber quem são as pessoas, quais são os currículos, se tem condições de gerir 300 milhões de reais anuais, se tem um grupo forte do lado, quem está junto. Eu acho isso super importante, essa análise tem que ser feita. Não pode votar porque eu achei que aquele cara tem uma cara boa, porque ele foi funcionário daquela empresa, ou porque ele foi filho ou sobrinho daquele cara. Não, ele tem que entender o currículo da pessoa, quem é essa pessoa, se ela tem capacidade para tal. Até aproveitando mais uma participação do próprio Duda Santista, aqui ele está acompanhando o programa desde Porto Seguro, na Bahia, grande Porto Seguro. Linda, esse mora, além de morar muito bem, é um cara que a gente precisa, não sei se ele é sócio, mas é um cara que merecia ter o voto à distância. O santista precisa do voto à distância. O Santos Futebol Clube precisa, na próxima gestão. A gente foi vencido em 2014 nesse voto à distância. O torcedor do Santos, que não tem um clube social,
o torcedor do Santos precisa do voto à distância. Nós precisamos lutar por isso. Aquele que ganhe as eleições, espero que seja dentro do nosso grupo, pode ter certeza que vai buscar esse direito a todo santista, seja do Brasil ou de fora do Brasil. Hoje em dia você consegue vender um imóvel online e não consegue votar para presidente do clube. Um absurdo. Por exemplo, de um cara que eu respeito, por exemplo, o Marcelo fez uma colocação que muita gente criticou nas últimas horas. Ele fez uma colocação que eu tenho certeza que não foi nesse sentido, que o Santos Futebol Clube precisa ter o voto presencial, porque as pessoas se encontram, as pessoas se vê, as pessoas se confraternizam, mas o Santos precisa pensar um pouquinho para fora, e eu tenho certeza que o Marcelo, e ele lutou por isso. Estou sabendo que ele chamou uma reunião de ex-presidentes aí para lutar por isso. E pelo que eu soube, pelo que eu entendi, parece que ele foi voto vencido. Hoje o Santos não pode mais ficar à mercê de fazer só eleições dentro da Vila Belmiro e na Federação Paulista. O Santos precisa ampliar isso, para dar chance ao torcedor de fora, já que ele não tem esse clube social, já que ele não tem essa facilidade, e é um time do mundo, não é um time, por exemplo, com todo respeito ao Internacional, que tem só na região do Sul, fora, tem outros, mas tem menos do que o Santos, isso é fato, isso o próprio Ibope diz, nós temos muito mais torcedores fora do eixo São Paulo-Santos, a gente tem que dar esse direito ao sócio, ao torcedor do Santos, de se dar ao direito de escolher, seja ele qual for o futuro presidente do clube. Só complementando, Anderson, a tua pergunta, o rapaz, o Duda Santista, ele é sócio, ele falou aqui que é sócio. Eu vi. Parabéns. E o Duda Santista falando que ele não gostou dessa, acho que ele se refere à declaração do Marcelo que você citava agora há pouco. Talvez. Eu não acredito que o Marcelo tenha falado. Eu tinha muitas diferenças com o Marcelo, não que eu seja próximo dele, eu não tenho um relacionamento com o Marcelo, mas eu soube e sei que o Marcelo tentou fazer tentar a eleição à distância já para essa, até porque ele sabe da dificuldade que através da pandemia que está ocasionando para todos, e até mesmo pela necessidade do torcedor, como o Danilo, de Porto Seguro, querer votar. Eu conheço, por exemplo, a gente tem aquele André, que é norueguês, que quer votar no Santos, gente. É um direito que ele tem. A gente não pode negar isso. E não tem nada mais de maior credibilidade do que você dar a chance a esses torcedores poderem votar. Nabil, o tempo aqui tá correndo, daqui a pouco a gente está chegando no final do programa, mas quero fazer uma pergunta para ti sobre base, sobre categoria de base. O que você pensa sobre o trabalho da base? O que deve ser feito e preservado? Porque essa é a grande mina de ouro do Santos, né? Sempre foi assim e vai continuar sendo por muito tempo. O que você pensa para a base? E outra, a relação do Santos com os ídolos, em especial o Rei, né? O que ainda dá para fazer com ele, com o Rei Pelé e com o Neymar, né? Porque teve a questão ontem, né, que se definiu lá no TAS, né, da questão dele do Barcelona e tal. Essa relação com o Neymar tem jeito ainda? Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro da base. O Santos Futebol Clube é base. A vida inteira foi base e não vai ser diferente agora. A gente tem alguma coisa que os outros não têm, nós temos um histórico que os outros não têm. Mas o que precisa deixar claro é que o Santos Futebol Clube não pode mais se dar ao luxo de perder 3 anos. Então, na minha ideia, na minha cabeça, eu vou lutar por isso, e essa é uma coisa que eu luto desde 2014, o Santos tem que passar o CT Rei Pelé para a base e fazer um outro CT profissional. Aí vem algumas pessoas falando, não, mas não pode ficar distante, não pode ficar em Cubatão, não pode ficar no continente, não pode ficar qualquer lugar, qualquer time do mundo de fora, todos os grandes CTs ficam cerca de 40, 50 minutos longe da sua cidade. Então, os jogadores hoje são muito bem pagos, eles recebem muito bem, eles têm carros potentes, então eles podem sim e devem fazer essa viagenzinha
para Cubatão, para São Vicente, para onde acharmos esse terreno. E fazer do CT Rei Pelé a nossa base. Não dá mais para a rapaziada, para a molecada ficar alguma parte baseada na Vila Belmiro, outra parte baseada em outro lugar e outra parte na sua casa em São Bernardo do Campo. Isso não existe. É um grande erro que os Santos vem fazendo desde a criação do CT Rei Pelé e do CT Meninos da Vila. Foi muito bem feita lá atrás, foi uma grande vitória para o Santista, para o clube, toda essa parte social do clube. Mas a gente precisa mudar isso. Pelé. Eu sou suspeito, porque eu, com 8 anos de idade, fui ver um jogo do Santos, e eu sou suspeito, porque eu me apaixonei pelo camisa 10, inteira de branco. Eu me arrepio falando do Rei. Eu tive com ele alguns meses atrás aqui em São Paulo. Ele é meu ídolo, ele é, para mim, é um herói. Então, tudo que pode ser feito por Pelé tem que ser feito em vida. O Santos é hoje e é graças e muito ao Rei Pelé. Ele faz 80 anos esse ano, algo precisa ser feito. No meu conceito, eu já teria aposentado a camisa 10, acho que ninguém teria direito de usar a camisa 10 do Pelé. Com relação ao Juninho, eu tive uma relação... ao Neymar, porque as pessoas mais próximas ou mais amigas dele chamam ele de Juninho. Com relação ao Neymar, cara, depois que eu vi o Pelé jogar, o maior jogador que eu vi jogar a camisa do Santos, com todo respeito a Giovani, ao Ailton Lira, a Pita, enfim, Serginho Chulapa, foi o Neymar. O Neymar, com 20 anos, eu falo isso para ele, falei para o pai, falei para a família, com 20, 21 anos, só o Pelé jogou aquele jogo. Infelizmente, depois, ele caiu um pouco. Mas o Ney, a gente tem que trazer, o Neymar, a gente tem que trazer ele de volta para dentro do clube. Ele é uma cria da casa, ele é santista. As pessoas cismam de falar que ele não é. Hoje, ele é santista e muito santista. O Neymar é um cara do Santos, criado em Santos, tem raiz em Santos, tem uma casa no Guarujá. E a gente precisa trazer. A gente cuida muito mal dos nossos ídolos. Entre a gestão, muda, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Joãozinho, que cuidava da base uns anos atrás. Aí mudou a gestão, foi mandado embora. Aí vem outro, é mandado embora o outro. Quer dizer, é muito complicado. O que a gente precisa... eu fiquei sabendo, por exemplo, não sei se até que ponto é verdade, que o ex-técnico do São Paulo proibia a entrada de Mengalvo, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé não, e Pepe no CT. É lamentável. Você não pode deixar jamais um técnico que está abaixo da gestão, que está abaixo do presidente, está abaixo do comitê gestor, mandar nisso. Eu não sei se isso é verdade, mas a gente tem que cuidar melhor dos nossos ídolos. E esses caras, eles têm que ter um camarote em nome deles lá, que eles usem, que usufruem e que jamais sejam barrados dentro da Vila Belmiro, como o Neymar. O Neymar, a casa dele é a Santos, é Vila Belmiro, gente, pelo amor de Deus, é um CT. E o Pelé, eu sou super suspeito para falar, porque é o meu grande herói. A gente já está caminhando aqui para o final da live. Chegaram várias perguntas aqui ao longo. Prometo ser rápido. Se quiser fazer alguma, pode ser rápido. Eu vou fazer algumas observações aqui, mas também, como essas perguntas ficam a live, para quem não sabe, fica lá na página da Agência Só Esportes. O Nabil, inclusive, pode dar uma olhada nas perguntas que eventualmente a gente não conseguir fazer. Mas já agradeço aqui o Carlos Eduardo Dornelas, que fez até uma pergunta relativa ao que você estava respondendo. Nabil, o que você acha de ex-jogadores com cargos no clube? O Santos tem, por sua história, por si só, ter essa aproximação dos jogadores com o clube, e acho que eles têm que cuidar, assim, da base do clube. Não sei em qual setor, mas eles têm que ser o nosso olho, porque a gente não consegue estar em todos os setores do clube. E o Duda Santista fala aqui, sei que não é fácil, mas o Santos precisava de um CT igual ao de Cotia do São Paulo Futebol Clube. Aí, na sequência, ele fala, aí já é uma ideia diferente, mas é parecido, concentrar profissionais com a base todos juntos. Perfeito. É a ideia pode ser do Cotia do São Paulo ou mesmo a do Café no Atlético Paranaense, que eu acho um pouco melhor.
Caju, né? Do Caju, desculpa. Café. Nabil, o Anderson deve ter mais alguma pergunta, eu queria fazer uma, a gente até para já ir encerrando. Esse momento que o mundo vive de pandemia, o que para o Santos, isso vale para qualquer, é uma pergunta que poderia ser feita para qualquer clube, mas no caso específico do Santos, já que é o assunto. O que o Santos pode aproveitar de bom e o que vai ser ruim nesse pós-pandemia do Santos? Lembrando que as eleições, né, caso realmente não haja nenhum problema, que elas sejam em dezembro, como tem sido, o Campeonato Brasileiro ainda vai estar rolando, coisa que nunca aconteceu. Às vezes que teve eleição, geralmente o Campeonato Brasileiro estava na última rodada. Sim. E o Campeonato Brasileiro vai acabar em fevereiro, salvo engano, da minha memória. Fora Libertadores, né? Fora a Libertadores, exatamente. Eu queria que o Nabil falasse um pouco disso também. O que vai se aproveitar de bom em termos de valores? De repente, os valores que o Santos pode oferir são menores, mas, de repente, será que nas contratações isso pode ser compensado? Em salários, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, do bom e do ruim da pós-pandemia. Bom, o ruim é a pandemia por si só, né? É uma coisa muito ruim. Eu estou há 3 meses em casa, muito dificilmente, mesmo agora com a liberação, eu tenho saído, eu só vou fazer as necessidades que eu tenho que fazer e volto. Então, está ruim para todo mundo. Acho não, os salários devem diminuir, vão cair, eu acho que os valores vão diminuir. Eu acho que o mundo vai voltar a ser um pouco mais real, porque estava muito irreal, né? São números assim, que realmente são astronômicos, que não tinha sentido nisso. Com relação ao bom, é o que eu falei no começo, o Flamengo estava se distanciando de todos os outros. A grande virtude, o lado bom dessa pandemia é que vai trazer as pessoas, os clubes mais próximos. O Flamengo desceu, está longe, mas desceu, está mais próximo, estavam bem mais longe da gente. Nós estávamos num segundo escalão, essa é a grande verdade, indo para baixo, perdendo para vários que estavam fazendo gestões muito boas, e a gente agora conseguiu todo mundo se nivelar. Então, a gente torce muito para que esse dezembro a gente escolha um presidente e uma gestão boa para que faça do Santos uma coisa diferente do que foi feito nos últimos 10 anos. Não 10, mas 8 anos. 9, que seja 7, 8, 9. E que faça uma coisa diferente e faça do Santos algo que o torcedor se orgulhe e o sócio também. Bom, a minha última pergunta, Nabil, até aproveitando o gancho do Duda aqui, ele pergunta se você, caso for candidato, se tem alguma empresa, algum grande parceiro aí na manga, e eu queria aproveitar para te perguntar da questão do clube empresa. Você continua defendendo de que pelo menos 49% do Santos deveria ser vendido? Olha, o clube empresa, qual é o clube empresa? Primeiro, o mundo inteiro hoje é clube empresa. O mundo inteiro. Tirando Barcelona e Real, que são patrocinados pelos governos de Madrid e o outro governo basco, todo o resto do mundo é clube empresa. Então, eu acredito que o caminho seja esse, eu não tenho dúvida, as pessoas que são mais, como é que a gente pode dizer, mais, não aceitam, mas todos não aceitavam lá atrás, e hoje todos os grandes clubes que viraram empresa cresceram, são enormes, estão no mundo e são do mundo. Não que vá sair da sua cidade. Não, o Manchester, por exemplo, é um dos maiores do mundo e continua lá e para lá. Mas essa expansão para o mundo é extremamente importante e, como eu acredito, sim, que o Santos virar empresa vai ser um bom negócio para o clube. A outra pergunta era... Se caso você se candidatasse, tem alguma empresa, algum parceiro na manga aí para... Eu vou voltar àquele tema que a gente teve. Quando a gente estava no clube, como gestor, eu tive no Jogo do Brasil, na China, Brasil e Argentina, na Copa acho que era a Copa das Confederações, eu não lembro, encontrei algumas pessoas lá. A gente trouxe a Huawei para o Santos, né? E a Huawei ficou no Santos por alguns jogos, ia renovar, ia pegar, fazer um contrato de 2 anos. Infelizmente, o Modesto usou um artifício, e eu sei disso, do futebol feminino. Os chineses não gostam de mudança de planos depois de estar tudo combinado. A Huawei foi embora. Por exemplo, não vou falar agora nessa gestão, a PS2 foi oferecida para o Santos,
Eu não quis em nenhum momento aparecer, eu mandei a pessoa procurar direto, eles procuraram direto, por alguns problemas de má condução do clube com a VS2, ela desistiu e foi parar no Flamengo. E saiu faz o quê? Faz 60 dias do Flamengo. Enfim, a gente sempre tem... Quando você tem transparência, Duda, o torcedor, sócio, quando você tem transparência numa gestão, vai aparecer, não se preocupe que aparece sempre um master para fazer um patrocínio no seu clube. Mas você precisa dar essa transparência. O teu investidor precisa entender que o seu clube está sendo bem gerido. E é isso que não está acontecendo no Santos. Maravilha. Bom, temos que já vamos encerrar, né? O papo está ótimo, a entrevista está excelente, mas chegando a hora de dizer tchau, né? Como diria o filósofo. Nabil, muito obrigado pela atenção, pela presença, ainda que virtual, né? Prazer em revê-lo em mais uma entrevista, viu? O prazer é todo meu de falar com você, Ted, com o Firmino. Fazia um certo tempo que a gente não se falava, até por causa desse problema da pandemia. Mas é um grande prazer sempre falar com vocês. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, o que precisar. Contem sempre comigo, porque falar do Santos Futebol Clube, para mim, é algo delicioso. Um abraço a todos os torcedores que participaram, todos os sócios. E vamos, só peço para que eles votem corretamente, analisem todos os candidatos quando forem nomeados os candidatos e analisem um por um e escolham o melhor para o clube. É isso aí. Anderson Firmino, aquele abraço, hein? Até sexta-feira, hein? Sexta-feira, eu nem vou falar nada, vamos deixar surpresa. O convidado é sensacional, hein? Sabe tudo e de tudo. Valeu, queria agradecer também ao Nabil pela presença, pelas palavras. Legal reencontrá-lo. Quando acabar isso tudo, a gente vai tomar um café, vai sentar e bater um papo. E a você, Ted, e a todo mundo que participou, valeu. Sexta-feira tem mais Live Só Esportes. Pessoal, sexta-feira tem mais e o horário 5:30 da tarde, hein? Hoje foi às 8, mas não esqueçam. Sexta-feira, 5:30 da tarde, Live Só Esportes com um convidado para lá de especial. Um abraço, pessoal. Até sexta. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.